O Jardel Melo falou o seguinte: é certo falar que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos, filhos de Maria? Já vi um padre falando que na verdade eles são primos. A posição mais comum hoje no catolicismo é de que são primos, né? Isso é uma posição que surge ali com Jerônimo, principalmente. Jerônimo de Estridão. Estridão? É o São Jerônimo, né? Do quarto século, quarto para o quinto século, Jerônimo. Só conferir a cidade dele aqui. Isso mesmo, né? Jerônimo de Estridão. Também mais conhecido como São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, né? Fez a Latina Vulgata. Ele respondeu essa questão dos irmãos de Jesus, porque aparece a palavra irmãos, só que essa palavra pode ser interpretada como primos também. Ele era mais favorável a essa posição, porque ela preservava a virgindade perpétua de Maria e a virgindade de José também. Porque outra resposta para isso que aparece, por exemplo, no Evangelho de Tiago, o Evangelho de Infância de Tiago, ou Evangelho do Irmão de Jesus, procure aqui no canal depois. O que diz o Evangelho do Irmão de Jesus? Que é um vídeo sobre um evangelho apócrifo atribuído a Tiago, irmão de Jesus, que responde a questão de outra forma. Ele diz o seguinte, que Maria, de fato, não teve outros filhos, ela só teve Jesus e foi sempre virgem, mas José vinha de outro casamento e ele tinha tido filhos anteriormente. Ele era viúvo e ele se casa com Maria e traz os filhos do casamento anterior para dentro da família, né? Na verdade, a Maria que entra na família, porque é uma estrutura patriarcal, né? E aí, consequentemente, Jesus é irmão por parte de pai, do pai pelo menos social, né, de Jesus. Essa é a resposta do Evangelho segundo Tiago. No Novo Testamento não há nada assim completamente decisivo sobre esse assunto. Me parece, assim, na minha opinião, e acredito que seja a leitura majoritária também dos estudiosos dessa temática, né, de Jesus histórico e tal, me parece que a leitura mais simples, a leitura mais direta, mais imediata do Novo Testamento é que Maria teve outros filhos depois de Jesus. Porque esses tais irmãos de Jesus, eles estão sempre em volta de Maria, né? Então sempre aparece Maria com eles, e eles são referidos como Tiago, o irmão do Senhor, né? Paulo diz Tiago, o irmão do Senhor. Sei lá, parece uma conexão mais próxima familiar mesmo. Mas é uma coisa em aberto, assim, né? Se você quiser interpretar pro lado de primos, se quiser interpretar pro lado de filhos de José, o texto do Novo Testamento não fecha completamente a questão. Mas a única razão que eu vejo para que o irmão de Jesus não seja lido de fato como filho de Maria são questões teológicas dogmáticas, né? Então, a leitura mais imediata seria essa. Se fosse outro personagem, se fosse assim, os irmãos de Tomé, todo mundo leria esse Adelphos do texto original em grego, né? Como irmão, com certeza. Mas como é de Jesus, e aí tem essas questões sobre a virgindade de Maria, sobre a virgindade de José, porque José se torna uma figura, uma espécie de ícone do monasticismo, né? Da vida monástica, que exige celibato em determinado período da história para frente. Então todas essas questões teológicas dogmáticas entram no processo de interpretação e você, para evitar a leitura imediata do texto, você chega fazendo leituras que são possíveis, sim, são leituras possíveis, você chega a essas leituras que são possíveis, mas mais improváveis, para resguardar algo que salvaguardar, né, uma doutrina que você já tinha antes. Então me parece, assim, a minha leitura dessas leituras é essa. Se eu tivesse que apostar, para mim o autor está falando de filhos que Maria teve depois de Jesus. O Diego fala aqui, boa noite, cara, por que o cristianismo tem essa pegada contra o sexo? Ou meio que indo nessa linha também, né? Maria era virgem, José casado com Maria é virgem, Jesus virgem. De onde tirar essa raiva total de sexo? Cara, na verdade, isso não é uma coisa exclusiva do cristianismo, não. Essa valorização da virgindade, da castidade, é uma coisa muito presente na Grécia também. Atenas, ou Atena, né, a deusa Atena, um dos principais epítetos para ela é Parthenos, né, virgem. Tem alguns deuses, semideuses, heróis que dizem que também não passaram pela vagina, especificamente. No caso de Asclépio é um semideus, deus relacionado à medicina, e o relato de nascimento de Asclépio é que ele nasceu de cesariana, ele nasceu da barriga da mãe para não passar pelos canais imundos. O texto diz isso, se referindo à vagina, né? Então, assim, os gregos também tinham essa coisa com virgindade por algum motivo, né? Quem mais, né?
Você tem Hipátia de Alexandria, é uma figura que é celebrizada também nos textos, tanto cristãos como gregos, como virgem. Então, tanto os cristãos que vão falar de valorizando Hipátia, quanto os pagãos, né, os não cristãos, como Damácio, valorizam a questão da virgindade e protegem, né, essa característica da virgindade de Hipátia, repelindo qualquer tipo de história que implicasse uma relação sexual de Hipátia com qualquer pessoa. Então, isso não é exclusivo do cristianismo, isso era muito forte no mundo grego, no qual o cristianismo se desenvolve. O porquê, aí são várias respostas possíveis. Eu já comentei sobre ascetismo lá no canal de cortes, você vai encontrar vídeos sobre ascetismo. Algumas respostas passam por uma questão de ascetismo, né, de privação de prazeres, e a relação disso com certos estados psicológicos, né, espirituais que isso gera. É uma espécie de tecnologia espiritual, né, a retenção de sêmen, tem isso também em outras culturas. Então a questão da sexualidade dentro da religião é muito forte. Outra coisa, né? Falando. O que eu tinha lembrado alguma coisa interessante, esqueci agora. Ah, sim, que o sexo é uma atividade também, ainda falando sobre os gregos, né? O sexo na religião grega é uma atividade que gera miasma. Né? Miasma é uma espécie de poluição. É, e aí, para você frequentar um templo, você tem que se limpar, você tem que passar por certos processos de purificação para se livrar desses miasmas. E o sexo é uma das atividades que gera miasma, mesmo que seja o sexo dentro do casamento. Se for o sexo fora do casamento, gera mais miasma. Então, alguns templos diziam que se você fez sexo há X dias, você tem que esperar um tempo para entrar no santuário. E se você fez sexo com alguma questão mais imoral envolvida, aí você tem que passar mais tempo antes de entrar. A menstruação gera miasma, né? Várias coisas relacionadas à geração, né? Nascimento, a mudança geram miasma, né? A morte é uma coisa altamente miasmática, você tocar num corpo. E a gente observa características comuns disso em várias culturas. Então, de novo, nessa questão de tocar em corpos de mortos, é um tabu em várias culturas. É um negócio bem complicado. E aí, isso pode ter. Alguns desses tabus podem ter uma base também em questões de higiene, né, intuídas ali. De você observa a pessoa se adoecendo mais quando tocam em corpos, aí você passa a evitar esse tipo de comportamento, mas você não tem uma explicação microbiológica para dar, você dá uma explicação em termos espirituais, né, culticos, religiosos. Esse miasma é essa questão da poluição, né? É uma espécie de impureza ritual.